Hoje a gente está diferente aqui no canal do YouTube. A gente não vai trazer para vocês uma explicação técnica, como vocês estão acostumados a ver aqui o Fábio sempre com vídeos mais técnicos. Hoje eu, Natália, vou trazer uma história real, a da Jéssica e do filho dela, o Miguel, que tem 12 anos e é autista. A gente decidiu abrir um espaço aqui no YouTube porque a história do Miguel mostra com muita clareza o que a gente já falou aqui várias vezes. Diagnóstico não é o fim do caminho, ele é o começo de uma corrida contra o tempo por tratamento adequado. E às vezes essa corrida ela esbarra em convênio, em distância, em profissional que não sabe atender, em diversos fatores que a gente já conhece muito bem. Essa conversa aqui de hoje, ela tem um objetivo direto. Se você é profissional e pode ajudar a Jéssica ou o Miguel de alguma forma, ou se você conhece alguém que pode, a gente quer te conectar com essa história até o final desse vídeo. Jéssica, seja muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube. A Academia do Autismo está muito feliz em te receber hoje aqui, para a gente conhecer mais a sua história, a história do Miguel. E antes da gente falar da jornada difícil, né, da parte difícil, mais complicada, eu quero que as pessoas conheçam o Miguel, como ele é. Você mencionou comigo na nossa conversa anteriormente, pelo WhatsApp, né, que ele tem um hiperfoco em letras e números. Como que isso aparece no dia a dia? Como que ele é no dia a dia? Além dessa parte difícil, quem é o Miguel? Antes do diagnóstico do Miguel, né, eu quero falar quem o Miguel é. Né? Eu quero que as pessoas tenham um olhar diferente para ele, como um Miguel, como uma criança, né, como todas as outras. O Miguel é uma criança incrível. Ele é inteligente, ele é engraçado, ele é carinhoso do jeitinho dele, né? E às vezes ele é mais sensível do que a gente possa imaginar, né? Ele percebe coisas às vezes que a gente nem percebe. Né? E a questão do hiperfoco dele é algo que vem desde pequenininho, desde os 2 anos e meio. Então, assim, ele é apaixonado por letras, ele é apaixonado por números. E isso, ele mergulha mesmo, sabe? Ele se entrega nisso. E tudo nele, tudo para ele tem a ver com o alfabeto. Ele aprendeu idiomas, vários idiomas dessa forma. Né? Ele tem, como é um hiperfoco, ele vai ver vídeos em cada idioma que tenha relação com o alfabeto. E com quantos anos vocês perceberam que algo estava diferente? O que vocês perceberam? Qual foi o start ali, o ponto de partida? E como que foi chegar no diagnóstico? Ó, no início foi tudo muito complicado, porque Miguel é meu primeiro filho, né? Então eu não tinha noção do que era, né, uma criança autista. Então o desenvolvimento dele era super normal, né? Ele fez todas as etapas, vamos dizer assim, que uma criança faz, andar, falar, é, engatear, tudo, né? Então assim, isso o primeiro ano de vida dele foi super tranquilo. Aí, quando o Miguel chegou aos 2 aninhos, ele começou a apresentar alguns comportamentos mais diferentes. Mas ainda assim, para mim, como mãe, aquilo era normal. Né? Ele gostava mais de ficar sozinho, como ele gostava das letras, e ele mergulhava nisso. Então, ele ficava muito tempo brincando da mesma coisa. E a minha irmã, que é professora, foi que me deu um toque. Né? Ela falou assim que, como ela já tinha experiência, ela já tinha contato com outras crianças autistas, porque para mim aquilo era muito novo. O autista para mim era uma referência muito, uma criança bem mais comprometida, né? Então assim, para mim o Miguel não era. Então quando ela me falou isso, eu procurei ajuda médica, né? Eu fui atrás dos médicos, passei por alguns no início, cada um com uma opinião diferente, né? Até que nós encontramos o primeiro que pediu alguns exames, descartou coisas clínicas e decidiu então que preferi dar o diagnóstico para o Miguel pelas características que ele vinha apresentando, para que a gente não tivesse prejuízo, não perdesse muito tempo no desenvolvimento. E quando nós iniciamos isso, logo nós fomos atrás de terapias, nós colocamos ele na estimulação precoce, né? Ele era bem novinho, ainda tinha 2 anos e meio, então ele pôde aproveitar bastante, né, esse processo bem precoce, vamos dizer assim. E quando estava mais ou menos com, deixa eu ver, com uns 3 anos para 4 anos, nós conseguimos entrar em uma terapia que era para uma instituição pública, né? Que é associada na verdade, é uma associação particular,
que ela tem uma associação com o GDF. Então, nós iniciamos atendimentos terapêuticos, porque essa era a nossa condição no momento. O Miguel já não estava mais com plano de saúde, que foi o que nós conseguimos de início. Então, nós precisamos buscar a terapia de alguma forma. Entendi. E ele, quando recebeu o diagnóstico, você falou que ele recebeu o diagnóstico de nível 1 de suporte, né? E isso foi aos 2 anos e meio. Como que foi esse acompanhamento inicial para quando vocês viram que estava começando a ficar aquela coisa ali diferente? No início, como as características e os prejuízos eram muito poucos, o Miguel era uma criança que socializava muito bem, né? Ele conseguia frequentar lugares públicos, ele conseguia frequentar a escola, ele acompanhava o desenvolvimento de qualquer outra criança sem nenhuma comorbidade, sem nenhum transtorno. Então, ele fez as terapias de forma precoce, só que aí, com o tempo, nós tivemos que suspender os atendimentos porque houve a pandemia, né? Foi aonde tudo começou a atrapalhar de certa forma. Só que naquela época, para a gente, a pandemia não estava interferindo tanto no processo, né? O Miguel precisou se afastar dos atendimentos, porque tinha um critério de atendimentos que nós não podíamos nos encaixar por conta de pessoas com comorbidades dentro de casa e tal. Então, nós demos uma pausa nos atendimentos. Na minha visão, naquela época, eu não percebia que Miguel ia ter tanto prejuízo, porque como houve a pandemia, nós ficamos muito dentro de casa, aquela situação toda, nós reforçávamos muito o que nós tínhamos aprendido, né? Então, a gente ensinava ele a ler, alfabetizou meio que ele em casa, né? Então, ele conseguiu ter um desenvolvimento muito tranquilo, até que as coisas foram começando a ter uma piora, né? Mais ou menos quando o Miguel estava com 8 anos, ele começou a apresentar alguns sinais de comportamento, né? E nessa época nós não tínhamos como fazer acompanhamento particular, né? Nós não tínhamos entendido que aquela fase sem tratamento terapêutico da pandemia ia ter tanto prejuízo no Miguel. Então, foi quando as coisas começaram a mudar. Nós recebemos demandas de escola, que ele estava tendo momentos de agressividade, ele gostava de fazer somente as atividades que eram do hiperfoco, e não aceitava a professora introduzir as atividades comuns, né? Então, era tudo muito rígido, né, da parte dele. E aí foi quando nós procuramos ajuda de novo. Procuramos fazer um plano de saúde para ele, para que a gente pudesse suprir, porque eu já tinha procurado essa demanda de forma particular e estava muito fora da nossa realidade, para tudo que uma criança autista precisa, né, com todas as terapias. Então, foi quando nós começamos a nossa saga pelo convênio. Entendi. E aí, assim, ele teve interrompeu, né, as terapias, ele fazia terapia ocupacional, quais eram as terapias que ele fazia que foram interrompidas nesse período? Miguel fazia terapia ocupacional, fono, ele tinha musicoterapia e também fazia ecoterapia na época. E nessa época, quando vocês tiveram que interromper essas terapias, não foi passado nada assim para vocês poderem fazer em casa? Os profissionais na época não chegaram a passar algo que pudesse ser acompanhado por vocês mesmos em casa, sabe? Para ele não ficar sem nenhum suporte? Eu acredito, não foi feito isso, né? Eu também não tinha noção e conhecimento da necessidade disso. Talvez houve uma falta de conhecimento da minha parte mesmo de cobrar, né, de solicitar que isso acontecesse. Nós não tivemos orientação do que fazer com ele nesse período. Assim, até então, para você, como você falou, ele não tinha tantos prejuízos. Então, é isso, você não imaginava. Não é que é culpa sua ou culpa do profissional. É mais para a gente entender mesmo, sabe? Não tem um culpado aqui. Foi como você falou, a gente como mãe, a gente vê a realidade ali e quando começa a mudar, esse é o principal, esse é o mais importante. Você percebeu que tinha mudado e que ele precisava de mais auxílio para poder fazer as atividades do dia a dia. Quando teve a pandemia, quantos anos ele tinha? Quando começou? Foi em 2019 para 20, né? 14. Foi, 2020. Agora ele tem 6 anos, mais ou menos. E aí, quando ele voltou a fazer as terapias, ele estava com quantos anos? Com quase 8. 8 anos. Quase 2 anos aí, sem
Uhum. E aí, como que foi esse retorno às terapias? Como que estava já nesse ponto, em relação à escola, à socialização, como que foi o retorno para os atendimentos? Ó, o Miguel é uma criança que ele nunca teve problema com esse ambiente terapêutico. Sempre foi algo de interesse dele. Então, nós não tínhamos dificuldade para que ele criasse esse vínculo, né? Ele gostava do ambiente, porque o que eles ofereciam de recurso terapêutico era o que ele gostava. Ele sempre gostou de brinquedos pedagógicos. Então, assim, ele tinha facilidade em tudo. Então, quando nós retornamos, é, é claro que sempre houve aquela rigidez, ele queria fazer as coisas conforme o que ele gosta, que é o interesse dele. Mas ele não teve problema em aceitar esse retorno, né? A minha dificuldade foi encontrar mesmo na época pessoas preparadas para entender o que nós estávamos vivendo, né, naquele momento. E nesse período, eu estava grávida do meu segundo filho. Então, assim, eu tinha uma urgência. Não era só a questão da interrupção do tratamento do Miguel, tinha essa lacuna do Miguel, mas também tinha uma preocupação de que uma criança estava a caminho e que o Miguel sempre demonstrou ter muita dificuldade em aceitação de crianças pequenas. Ele nunca gostou de criança. Então, você imagina como é que estava a minha cabeça naquela época. Eu pensei, meu Deus, eu preciso de alguém que me ajude, que me entenda, para que a gente consiga minimizar, porque eu sabia que ia ter prejuízo, né? Que ia ser muito pesado para ele, mas que pudesse tornar as coisas mais possíveis, né? E eu não pude encontrar nesse período, né? Foi quando eu estava fazendo ainda acompanhamento particular. Uhum. E aí, nesse período, ele ficou com acompanhamento particular de quê? E na época, nós iniciamos com um psicólogo, né? Uhum. E é claro que tinha outras demandas para serem trabalhadas, mas nós não tínhamos condições de pagar tudo que ele precisava. Então, o psicólogo foi algo que eu achei que seria mais, mais eficaz para o momento, né? Por demandas emocionais mesmo. Sim, entendi. E aí vocês tentaram atendimento pelo convênio, não conseguiram, né? Ficaram nessa questão do atendimento particular. E, assim, dentro de você, né, dentro da família ali, da realidade familiar de vocês, como que foi viver isso, sabe? Assim, como que foi viver isso enquanto vê que seu filho realmente precisava de mais auxílio, de mais suporte, de outros profissionais atendendo ele? Olha, eu fiquei desesperada, para ser bem sincera, né? Nós procuramos o convênio como um suporte que seria completo para o Miguel, né? Eu achei que ele teria tudo o que ele precisava. E aí no convênio nós enfrentamos muitas dificuldades, porque as clínicas credenciadas que nós tínhamos para, né, para ter esse acompanhamento, muitas desistiram do Miguel, né? Nós encontramos lugares em que terapeutas eram bons e que eles falaram que o ambiente não era adequado, a estrutura para oferecer o serviço não era adequada, então acabou que era uma alta. Ou nós encontramos clínicas em que o terapeuta mesmo falou assim, olha, eu não tenho qualificação para atender o Miguel. E aí eu fiquei assim, o que que eu faço? Eu pensei que era essa a solução dos nossos problemas, né? Fazer um plano seria o que ele precisaria para ter tudo. E aí quando nós conseguimos ainda um local pelo plano de saúde, que tinha um local com mais estrutura para atender o Miguel, era muito distante da nossa casa. E nisso, o Miguel já tinha entrado em colapso. Então, assim, ele estava em um nível de descontrole enorme. E a clínica era 40 minutos da minha casa de carro e eu dirigia sozinha com ele. Então, em muitos momentos, eu tinha que parar o carro no meio do trânsito, porque o Miguel estava em surto dentro do carro. E ele vinha para cima de mim, ele se batia, ele machucava. Então, assim, eu fui percebendo que a gente estava correndo um risco enorme, né, se eu continuasse a levar ele para esse lugar tão longe. Né, foi quando a gente precisou buscar uma outra forma pelo plano para que ele fosse assistido em uma clínica próxima de casa. Depois disso, como que ficou? Como que tá, né? Desde dessa época até hoje, como que foi esse andar da carruagem? Bom, e aí depois que nós entramos com o processo contra o plano de saúde, porque infelizmente foi a única via que nós encontramos. Nesse processo, nessa caminhada, o Miguel já tinha sido internado numa ala psiquiátrica aqui no HCB, né, porque ele estava
já tinha passado por alguns profissionais e que tinham mexido muito com medicação, né? Então, assim, todo mundo que passou pelo Miguel tentou alguma medicação. E aí essa Sim. medicação não funcionava, e aí iam tentando outras, e outros profissionais iam desistindo, a gente ia procurando outro. A gente estava fazendo o que a gente podia para tentar ajudar o Miguel, né? E aí, quando o Miguel ficou internado e o processo ainda estava correndo, nós recebemos uma posição favorável e nós encontramos uma clínica próxima de casa, né, para que desse esse suporte. A clínica tinha uma estrutura boa, tinham todos os profissionais, e aí nós iniciamos com essa clínica as terapias que o Miguel precisava, né? Nós ficamos lá, tivemos um bom suporte, até que o plano, mais uma vez, colocasse mais uma dificuldade, né? O plano interrompeu o repasse para essa clínica. E aí nós fomos obrigados a sair de lá, né? Então, o Miguel está desde dezembro de 2025 sem atendimento terapêutico, né? E isso, o processo ainda continua correndo. E aí, agora recente, o convênio indicou uma clínica para que o Miguel fosse atendido. Uhum. Uma clínica que a terapeuta tinha muita boa vontade em atender, mas não tinha tudo que o Miguel precisava mais uma vez, né? Tanto de estrutura quanto de equipe terapêutica, né? Uhum. Porque ao longo do tempo, a necessidade terapêutica do Miguel, o suporte está só aumentando, né? Sim. Agora, antes uma criança que precisava de X terapias, hoje está precisando de X, Y, Z. Então, assim, está só aumentando a demanda, né? E aí, mais uma vez, nós não temos nenhuma resposta ainda sobre essa questão terapêutica do Miguel. Vocês moram, a cidade que vocês moram é uma cidade pequena? Não. Nós moramos no Gama, né, que é uma cidade satélite de Brasília. É próximo, né, a capital. Mas, assim, tudo é próximo, tudo aqui é perto. Então, não tem essa dificuldade toda, né? Sim, a Não é gente, a gente acredita que por ser, né, em Distrito Federal, Brasília, você vai encontrar com mais facilidade, vamos dizer assim, e nem assim, né? Não, nem assim. Não, a nossa dificuldade é tão complicada, porque assim, nós passamos por tantas pessoas, né? E Uhum. eu não posso vir aqui falar que as pessoas tiveram culpa nesse processo. Eu entendo que todo mundo tentou, de alguma forma, fazer algo pelo Miguel, né? Tanto alguns profissionais do convênio, que são profissionais credenciados, quanto a nossa ajuda particular, porque a gente também teve que procurar profissionais, né, de forma particular. Então, Sim. assim, nós encontramos essa dificuldade, mas eu não, como é que fala? Eu não posso dizer, não posso não reconhecer que algumas pessoas tentaram. É claro que nós passamos por profissionais totalmente antiéticos, então assim, mas resumindo no geral, nós tivemos pessoas tentando, só não com o olhar que a gente precisa, né? Eu hoje estou assim bem cansada de tentar, né? Uhum. Porque eu vejo que muitos profissionais ainda não têm um olhar tão profundo para a causa raiz da situação, né? Uhum. Temos encontrado pessoas que têm tentado amenizar o sofrimento do Miguel com remédio, aliviar uma crise, né? O descontrole, mas o meu sonho era descobrir o que tem causado isso, né? O que está causando tanta crise no Miguel e tem causado tanto sofrimento na cabecinha dele. Sim. Hoje ele está com acompanhamento de neuropediatra? Então, neuropediatra, nós estamos sendo acompanhados, né, por um médico que ele está sendo super prestativo de forma voluntária, né? Uhum. Ele, depois de toda essa repercussão que o Miguel teve, né, ele nos procurou para oferecer ajuda. Então, nós estamos com esse atendimento agora. E tem também uma outra profissional que acompanha ele, né? A partir ali da terapia ABA, eu vi lá quando eu conheci a história de vocês, eu vi alguns vídeos. Conta um pouco como que foi encontrar essa profissional, se foi ela que encontrou vocês, se vocês que foram até ela, e o que mudou depois que começou esse atendimento dele com ela. Olha, ela foi uma pessoa que eu já conhecia ela, porque nesse processo de dificuldade de terapia, eu já tinha procurado ela, porque encontrei ela na internet e vi Uhum. que ela tinha muito conhecimento e poderia nos ajudar. Então,
por um tempo nós pagávamos o atendimento com ela, né? Uhum. Só que, mais uma vez, nós não tínhamos condições de manter. Então, assim, pagando convênio, pagando terapia. Não é só isso, tem deslocamento, tem inúmeros fatores, né, que atrapalham. E aí eu pedi para ela que interrompesse, infelizmente, né, que eu tinha que ter essa resposta do convênio. E aí nós ficamos um tempo sem tratamento com ela. E aí ela nos procurou agora recente, né, assim, muito comovida com a situação do Miguel, muito preocupada. E aí ela ofereceu esse suporte para o Miguel também de forma voluntária. Ela tem sido uma bênção nas nossas vidas, assim. Ela veio que me tirou lá do buraco, onde eu já estava, assim, desacreditada da situação. E ela tem me dado muito suporte, tanto com o Miguel quanto para mim também, né? Porque a gente sofre, né? E ela também é mãe, ela também tem filho autista e ela sabe a dor que eu sinto. Então ela fez uma diferença, assim, tem feito uma diferença enorme nesse processo. Hoje, o que você sente que ainda não foi respondido sobre ele? Você falou em relação à causa, né? De onde que vem, qual é a causa dessas crises? O que você sente além disso que não foi respondido? Que você gostaria de descobrir? Agora, recente, nós passamos por um profissional que eu nunca tinha tido a experiência, né? Esse profissional, ele me prestou uma consulta de 3 horas. Eu nunca tinha visto uma pessoa ter essa disposição toda. E ele foi uma pessoa que viu o Miguel de dentro para fora, né? E era bem isso que a gente estava precisando, né? Ele me fez inúmeras perguntas desde a barriga, da gestação, né? E o que a gente precisa era exatamente isso, né? Aí, está no início de tudo, mas assim, era ter alguém que olhe para o Miguel na causa, assim, raiz do problema. Então, ainda está tudo muito novo, né? Ele surgiu agora recente para a gente, mas o que eu preciso, né? O que eu vejo que Miguel precisa para que a gente possa romper e talvez ter uma qualidade de vida profissionais que procurem entender o que ele o que está acontecendo com ele, né? Não só medicar, não só fazer ele dormir, não só amenizar, maquiar, remediar a situação, mas vamos resolver o problema por dentro, sabe? Vamos tentar investigar o que ele pode ter, outra causa que esteja causando tanto descontrole no Miguel, né? Então, assim, inclusive, esse profissional, ele trabalha com uma linha muito de suplementação, né? Que foi algo que a gente nunca teve oportunidade, né? E aí eu fico vendo essas questões, é tão complicado quando a gente não tem recurso, né? Porque é coisas que a gente nunca teria acesso. Então, assim, agora eu tô com outro desafio, né? Eu tô com o desafio da questão da suplementação, né? É uma suplementação muito cara, né? Eu já fiz os orçamentos, fiz alguns, ela chega a 6 meses, chega a ser R$ 10.000, né? O tratamento, e eu não tenho condições. Então, hoje, encontrando alguém que tem olhado para o Miguel de uma forma tão humana, hoje a minha necessidade é ter recurso para fazer esse acompanhamento, o mínimo, né, que são 6 meses. Uhum. E o processo contra o plano, ele ainda está em aberto. Bem aberto. Uhum. Entendi. Então, o que vocês precisam concretamente agora? Agora ele tem um profissional que está acompanhando ele, né? O neuropediatra, não é isso? Uhum. Tem a terapia ABA. O que mais falta além disso? O que você acredita que falta além disso? Eu acredito que o Miguel precise, sim, de todas as terapias que são protocolos, né, para um bom desenvolvimento. Ele tem prejuízo na comunicação, na socialização. As questões sensoriais do Miguel é algo assim que está muito visível. Ele está muito mais sensível agora. Então, ele precisaria também de uma TO. Só que, enquanto a gente não ajustar essa questão do que possa estar acontecendo, se é uma falta de nutrientes, se é. Eu não sei. Se a gente não descobrir o que realmente está causando, infelizmente hoje ele nem consegue. Ele nem consegue estar sendo acompanhado da forma com que ele precisa. Então, assim, é um passinho de cada vez, sabe? Sim. Jéssica, se tivesse uma pessoa assistindo agora, se tivesse, não, tem várias, mas se tiver alguém assistindo agora que possa te ajudar o Miguel de alguma forma, o que você diria para essa pessoa? Olha, eu diria que, na verdade, eu pediria um socorro, né? Eu pediria que se você realmente quisesse ajudar o Miguel,
procurar saber a causa, não só tentar remediar a situação, mas você tem esse olhar mais humano, né? Eu pediria um socorro seu, né? Nós estamos sofrendo muito com tudo isso. Já tem mais ou menos 3 anos que nós não sabemos mais o que é viver, não temos uma vida normal, vamos dizer assim. Mesmo antes disso, com Miguel autista nível 1, nós sabíamos o que era viver. E agora, depois de 3 anos, nós vivemos trancados. Então, assim, se você tivesse a disposição em tentar estudar o caso do Miguel, investigar a causa do problema, né, a raiz do problema, não só o que ele tem apresentado no comportamento, eu agradeceria muito. Né? Nós estamos dispostos a fazer o que for preciso, né, para o Miguel ter uma qualidade de vida, não só ele, como todos nós, né, que estamos vivendo tudo isso. Agora eu vou fazer uma pergunta que não estava no roteiro, mas eu queria saber, você, como que você está com tudo isso, como que é para você, né, ver toda essa questão, mas pensar em você também como pessoa, não só como a mãe do Miguel, você como Jéssica, como que você tá? Você faz terapia? Você consegue fazer terapia? Como que é? Não. Não, já tem 3 anos, depois de ter chegado do meu segundo filho, que as coisas começaram a mudar, né, totalmente, então eu não consigo fazer acompanhamento. Eu não fiz nem o meu pós-parto, a minha revisão, então, assim, para você ter ideia do nível que é estar vivendo isso. E aí eu tenho criado mecanismos de defesa, né? Por dentro eu não estou bem, mas eu tenho tentado ser forte, né? Tenho tentado segurar a onda, porque eu sei que os meus filhos dependem de mim, né? A minha família depende de mim. Então, assim, sendo bem sincera, esse sorriso que vocês veem, assim, é só para disfarçar, né? Porque por dentro tá doendo. Tá doendo muito. Mas eu não perdi a esperança. Eu acho que a gente vai conseguir, sim, descobrir o problema. Eu acredito que essa fase que a gente tem passado é uma esperança, sabe? Chegamos numa situação muito difícil. Eu acho que eu já cheguei no meu limite. Mas eu acredito que Deus está cuidando de tudo. Né? Que Deus vai providenciar o recurso, Ele vai providenciar as pessoas certas. Eu oro para que as pessoas certas apareçam. Né? As pessoas que vão realmente fazer a diferença na vida do Miguel. E eu não vou desistir, não vou desistir do Miguel, vou continuar lutando, por mais que por dentro aqui a Jéssica também esteja precisando de um socorro. Eu, como mãe, não posso desistir, então eu vou estar aqui firme e forte todos os dias. Sinta-se abraçada por mim e tenho certeza que por todo mundo que está assistindo, tá? Você, com certeza, é uma mãe maravilhosa, isso não há o que discutir. Toda mãe é a melhor mãe que pode ser para o filho. E com certeza você é para os seus. E o Miguel tem muita sorte de ter alguém como você que está preocupada realmente em descobrir o que está por trás de tudo isso, não apenas tratar superficialmente, mas tratar profundamente para poder dar uma qualidade de vida melhor para o seu filho. Tenho certeza que ele é muito sortudo por ter uma mãe como você. Mais uma vez, sinta-se abraçada. Não se culpe, porque de forma nenhuma você é culpada. E é isso, né? O que eu posso dizer, assim, distante é isso. Mas, de verdade, a sua história, a história de vocês mexeu muito com a gente, né? E eu, como mãe, também me coloco no lugar, mesmo não sendo mãe atípica, eu me coloco no lugar, porque eu imagino toda a dor, sofrimento que é a gente ver nosso filho precisar de ajuda e muitas vezes a gente não conseguir ajudar da maneira que seria necessária, mas fazendo o seu melhor. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir toda a ajuda e suporte necessário que vocês estão procurando. A nossa forma de iniciar essa ajuda é por aqui, é levando a história de vocês para que mais pessoas conheçam, para que chegue e alcance mais pessoas, é dar voz a essa história, para que vocês realmente consigam todo o suporte necessário, e a gente está torcendo por isso daqui, e com certeza, tenho certeza que vai dar tudo certo, vocês vão conseguir, tá? Tá bom, eu quero agradecer esse espaço, né, essa oportunidade, né, de mostrar que um pedacinho do que a gente passou, né, a nossa história é muito mais profunda do que isso,
mas eu acho que é o necessário, é o suficiente para as pessoas entenderem um pouco, né? E eu quero agradecer a vocês por essa disposição, né, por essa oportunidade. E eu creio, sim, que as coisas vão passar, essa tempestade vai passar e nós vamos viver coisas novas. Eu creio nisso. Tá certo. Vou deixar agora um recado para quem está assistindo a gente. Se você é profissional, neuropediatra, psiquiatra, terapeuta ocupacional, terapeuta ABA, fono, se de alguma forma você pode contribuir com algum tipo de atendimento para o Miguel, alguma orientação para o caso dele, comenta aqui embaixo, comenta aqui, pode deixar um comentário aqui que a gente vai entrar em contato, ou pode entrar em contato com a nossa equipe da Academia do Autismo pelo Instagram, ou pelo Instagram da Jéssica, eu vou deixar aqui também, vou colocar aqui no vídeo o perfil da Jéssica para que vocês possam entrar em contato. E se você quer ajudar, você não é profissional, você é uma mãe, sendo uma mãe atípica ou não, se você realmente se conectou com essa história e você pode ajudar de alguma forma, entre em contato com a Jéssica ou com a nossa equipe que a gente passa para ela e a gente vai fazer essa ponte com certeza. E é isso, vocês não estão sozinhos nessa e eu tenho certeza que vai vir muita ajuda a partir de agora, ainda mais, né? Vocês já conseguiram ajudas de profissionais aí que já estão nessa caminhada com vocês, mas a partir de agora eu tenho certeza que vocês vão conseguir cada vez mais ajuda e mais suporte. Muito obrigada por topar dividir sua história, pelo tempo que eu sei que é difícil, né? Para você conseguir parar um pouquinho para poder falar com a gente. Muito obrigada de verdade, do fundo do coração. Amei te conhecer, amei conhecer a sua história. É isso. Obrigada, Natália. Obrigada mesmo.